Hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de fubá com leite quente. Pensa num bolo que tem a massa úmida e fofinha. E então, vamos pra cozinha? Walk me in the morning sun. Tell me I'm a lucky one. Riding on the way. Começa pegando uma xícara de fubá mimoso. É a farinha de milho bem fininha. Junto com o fubá mimoso, você coloca uma xícara de leite quente, mas tem que ser o leite fervendo. Sabe aquele leite que começa a levantar a fervura na caneca? Então coloca lá no fubá, mistura bem, porque esse leite vai hidratar o fubá e é isso que vai fazer toda a diferença nessa receita. Enquanto o fubá hidrata no leite, pega o liquidificador e no liquidificador coloca 3 ovos inteiros, uma xícara de açúcar e 4 colheres de queijo parmesão ralado, que é opcional. De repente você não tem na sua casa, não precisa colocar. E 1/4 de xícara de óleo, que é mais ou menos assim, ó, um dedo de uma xícara de óleo. Liga o liquidificador e bate por pelo menos 2 minutos. Lembrando que todas as medidas dessa receita estão na descrição do vídeo. Pega uma tigela e na tigela coloca meia xícara de farinha de trigo sem fermento e junto com a farinha, 1 colher de sopa de fermento químico, que é o fermento para bolo. Passa os dois juntos por uma peneira, já pega lá a mistura do liquidificador e também o fubá que já hidratou um pouquinho. Teca, posso colocar tudo junto no liquidificador e bater tudo junto? Pode, eu não gosto, eu prefiro fazer assim, sabe? Colocando assim a farinha e o fermento separado e misturando na tigela. Mas tudo junto no liquidificador dá certo também. E agora só precisa misturar bem os ingredientes e a massa já está pronta. Olha só como ela fica. Essa é uma massa que fica mole e bem cremosa, olha só. Olha como ela tá bem leve. Feito isso, pega aí uma forma e unta com bastante manteiga e farinha de trigo. Essa forma tem 22 por 8 centímetros de altura e é só colocar a massa do bolo na forma. E agora só falta levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Vai assar por aproximadamente 35 a 40 minutos na grade do meio. Mas cada forno tem o seu tempo, então fica de olho aí na sua casa. Aqui em casa, o meu bolo assou em 40 minutos e o ideal é não deixar o bolo esfriar na forma. Assim que ele esfriar um pouquinho, é hora de colocar em um prato. E você pode decorar esse bolo com um pouquinho de goiabada cremosa, pode ser um açúcar de confeiteiro, pode ser um açúcar com canela, pode ser um brigadeiro branco, sabe? Só cozinha o leite condensado com creme de leite, deixa bem cremosinho, coloca em cima do bolo, joga um coco ralado grosso para deixar esse bolo mais bonito, né? Se você for colocar em uma mesa. Mas como é um bolo para o café, eu acho que não tem necessidade, eu acho que só assim já tá bom. E agora eu preciso contar uma coisa para vocês antes de cortar o bolo. Essa aqui é a receita original desse bolo. Eu tô rindo, mas eu tô nervosa, viu? Gente, eu vi essa receita lá no app vizinho e eu falei assim, nossa, que receita boa. Aí eu achei estranho a quantidade de fubá para a quantidade de líquido, mas não quer dizer que a receita dela tá errada. Eu não tô falando mal de ninguém aqui, pelo amor de Deus. Tô falando que pode acontecer, que aconteceu aqui, pode acontecer aí. Então eu testei a receita, vi a receita, primeiro eu vi a receita, achei a receita muito boa, falei, vou fazer porque receita boa é receita compartilhada, né? Claro que eu sempre mudo alguma coisa nas receitas, porque também não tem como eu criar todas as receitas que eu compartilho aqui, né, gente? Então de algum lugar vem, né? Às vezes vocês que mandam pra mim, às vezes eu vejo em algum lugar e eu vou fazendo. E essa aqui foi assim que aconteceu. Aí eu falei, vou fazer a receita. E dessa vez, mesmo achando estranho, eu resolvi não mudar nada. Só tinha o fubá na massa, não tinha mais nenhum tipo de farinha de trigo, né? Nenhum outro tipo de farinha. Eu usei a farinha de trigo, mas não tinha outra farinha. E eu fiz exatamente como eu fiz. A massa cresceu e depois caiu tudo dentro do forno. Meu forno tá, minha cozinha tá um cheiro de queimado que vocês não têm noção. E o bolo abaixou. Não parece que ficou ruim, dá a impressão que ficou como se fosse um bolo de fubá cremoso.
Eu não tirei da forma porque eu queria mostrar pra vocês. Mas depois eu tiro e eu acho que não ficou ruim. Dá pra aproveitar e eu não vou jogar fora. Mas e aí eu resolvi mudar, fazer de novo a receita e coloquei meia xícara de farinha de trigo para dar estrutura na massa. Tá errada a receita da moça que fez isso aqui? Eu não sei, um monte de gente falou que fez e deu certo. De repente eu não acertei. O que eu quero dizer para vocês com tudo isso é que assim, os ingredientes às vezes são diferentes. Pode ser que ela usou lá 3 ovos pequenininhos e aqui eu sempre uso ovo muito grande. Eu gosto de usar aquele ovo maior mesmo, extra grande. Então só aí já pode ter dado alteração. Pode ser que o fubá dela não era tão fininho quanto o meu, então aconteceu isso aí. Então, às vezes, é muito importante dar uma olhada na receita, ler, dar, sabe, assim, pensar assim, será que se eu colocar tal coisa vai melhorar um pouquinho? Aí eu pensei em usar farinha de trigo e deu certo. Pensei primeiro em usar o amido de milho, porque eu sei que muita gente não gosta, né, da farinha de trigo na receita do bolo de fubá. Pensei no amido de milho, mas eu achei que o amido de repente ia secar muito a massa, porque o amido tem esse poder aí, né, de secar um pouquinho, e foi por isso que eu usei o trigo. Mas se você quiser tentar essa receita exatamente como é, sem a farinha de trigo, de repente você consegue um resultado melhor que esse e você vem me contar. Porque como eu disse, não quer dizer que a receita da moça tá errada. Eu não acertei. E eu quero que você também não desista, não desanime, porque eu vejo muita gente aí comentando pra mim, me contando que fez a receita e que a receita não deu certo e que eu não levo jeito, porque eu sou um desastre na cozinha. Gente do céu, eu não sabia fazer um bolo. Eu fazia bolo de caixinha daquele do supermercado e ainda era capaz que eu errava aquele bolo. Então não desanima não, tá? Não desiste não. Se não deu certo, você pensa, ó, o bolo abaixou, ficou ruim, faltou estrutura nesse bolo. A próxima vez, vou colocar um pouquinho de farinha de trigo, vou colocar um amido de milho, vou colocar alguma coisa ali que vai melhorar. E melhorou. Agora eu vou embora, tá? Vou cortar o bolo, vou mostrar pra vocês como ele ficou. Compartilhe essa receita, mas primeiro faça, veja o que você achou, veja se você gostou. Não esquece de vir me contar. Se quiser me mandar foto, é no Instagram, @gordicesdateca, eu tô sempre por lá. E é isso. Beijo no coração, fique com Deus e eu te espero no próximo vídeo. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone.